A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, e trago uma palavra de Deus para a sua vida. Na hora do ungido, abre o teu coração, deixa o Espírito Santo falar com você. E no final, eu quero orar, abençoando a sua vida. Eu quero ministrar para você do canal do YouTube como permanecer debaixo do favor. Preste atenção. Há pessoas que trabalham muito e parecem não desfrutar do fruto do seu trabalho. Algumas coisas que poderiam ser feitas em alguns dias levam meses e até anos. Há alguns que parecem trabalhar fielmente, são diligentes, dedicados, mas ainda assim todo o seu esforço parece infrutífero. São pessoas que exercitam fé e se entregam à oração, mas os seus esforços produzem pouco resultado. Pastor, onde está o problema? Eu creio que o problema é a falta da bênção do Senhor. A bênção do Senhor é o resultado do seu favor. Estar debaixo do favor de Deus significa que as coisas fluem facilmente para nós. As pessoas até comentam que para nós parece tudo mais fácil. Nem trabalhamos tanto, mas os resultados são enormes. Apesar de o nosso trabalho ser falho e da fé ser deficiente, ainda assim os frutos são visíveis. Nada mais é importante do que estar debaixo do favor. Mas não estamos debaixo do favor de Deus em Cristo? Sim e não. O favor está sempre em nós. O problema é que nem sempre permanecemos na posição do favor. Quando saímos dessa posição, nós remamos muito, mas a praia parece sempre muito distante. Se não estamos debaixo do favor, todos os nossos esforços são inúteis. Podemos até ter 5 pães e 2 peixes, mas eles não serão suficientes para alimentar a multidão. A vida normal de um crente é uma vida abençoada debaixo do favor. A obra normal de um cristão é uma obra abençoada. Se a nossa experiência contradiz isso, devemos ir ao Senhor para receber luz. Evidentemente, estar debaixo do favor não significa que não teremos lutas e problemas. As Escrituras dizem que José estava debaixo do favor de Deus e mesmo assim passou por tantas adversidades, mas cada provação foi como um degrau a mais onde ele pôde desfrutar de maior favor ainda. O favor de Deus não tem nada a ver com a nossa habilidade ou capacidade. Algumas vezes olhamos para um irmão e, de acordo com a nossa avaliação, deveria haver certos resultados no seu trabalho, mas os resultados não correspondem às nossas expectativas. Mas há um irmão que consideramos mal equipado para o serviço, mas o seu trabalho tem um grande resultado. O fruto é totalmente desproporcional à sua capacidade. Como explicar isso, pastor? É porque a frutificação depende do favor de Deus e não das nossas habilidades. Quando estamos debaixo do favor, os resultados são surpreendentes. Nas coisas humanas, sempre raciocinamos em termos de causa e efeito, mas quando estamos debaixo do favor, os efeitos são sempre extraordinários, por causa é próprio Deus trabalhando em nós. Desfrutar do favor é a coisa mais importante em nossa vida. A vontade de Deus é que todos os filhos desfrutem desse favor continuamente, mas, tristemente, muitos não permanecem na posição do favor. O que pode nos levar a perder o favor, pastor? Eu creio que Paulo nos dá a resposta em Gálatas 5, capítulo 5, verso 4 e 5. De Cristo vos desligaste, vós procurais frutificar na lei, da graça decaíste, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. A graça de Cristo é o favor de Deus sobre nós, mas Paulo diz que podemos decair dessa graça. Isso não significa que perdemos a nossa salvação.
como alguns equivocadamente pensam. Decair da graça significa sair debaixo do favor de Deus. Nos decaímos da graça quando vivemos segundo a lei. Se vivemos ainda na lei, deixamos de desfrutar favor. Aqueles que vivem na lei invariavelmente manifestarão em algum momento duas características: a justiça própria e o sentimento de condenação. A justiça própria, sempre pensamos que a falta de favor está relacionada com o pecado, mas o Senhor não se intimida diante do pecado. Sabemos apenas que os pecadores receberam o milagre do Senhor Jesus. A palavra de Deus condena o pecado, mas precisamos admitir que o pecado não foi impedimento para que as pessoas recebessem os milagres de Jesus. Por outro lado, não temos relato de nenhum fariseu recebendo coisa alguma do Senhor. Por que isso aconteceu? Simplesmente por causa da justiça própria. Aqueles que andam na lei não guardam realmente todos os mandamentos, mas eles escolhem alguns que eles consideram mais importantes, e quando julgam que os cumprem, eles se enchem de justiça própria. Quando temos justiça própria, nos decaímos da graça, saímos debaixo do favor. A justiça própria é a forma de dizer que não precisamos da obra de Cristo. Não podemos ser aprovados por Deus por nossos próprios méritos. Cada vez que nos justificamos, perdemos a justiça que vem de Cristo. O motivo de procurarmos sempre ter razão é ficarmos sempre magoados com o outro, porque pensamos que temos alguma justiça em nós mesmos. Em Cristo não somos mais pecadores, mas precisamos reconhecer que ainda temos a carne, e em nossa carne não habita bem nenhum. Precisamos rejeitar toda justiça que procede da lei, pois ela é segundo a carne. A verdade é que assumimos que temos pecados, mas dificilmente assumimos que a nossa carne não habita nada bom. Sempre pensamos que há coisa boa em nós, e por causa disso seremos abençoados. Mas não há nada bom em nossa carne. Somente podemos ser abençoados por causa da obra de Cristo. Se confiamos em nossa justiça própria, perdemos o favor. Sempre que pensamos que somos praticantes parcialmente bons e que há algumas partes boas em nós, somos desqualificados para o favor. Em Levítico 13, nós lemos sobre a lei da lepra. Se uma pessoa tivesse lepra na cabeça, era considerada impura. Se tivesse na barba, era impura. Se tivesse uma queimadura, numa ferida, era impura. Mas se a lepra estiver no corpo inteiro, ela era declarada limpa. Você pode ver lá em Levítico capítulo 13, verso 12 e 13. Em outras palavras, quando reconhecemos que não há nada de bom em nossa carne, somos qualificados para o favor. Até mesmo quando estamos de joelho, confessando o nosso pecado, nós pensamos: até que não sou tão mal assim. Estou quebrantado, confessando o meu pecado. Isso é justiça própria. Em 2 Coríntios, Paulo exorta os irmãos a não receberem a graça de Deus em vão. Mas como isso acontece, pastor? Para responder essa pergunta, nós temos que ir ao verso anterior, onde ele diz que Cristo foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 6, verso 1. E nós, na iniquidade, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Essa graça é que recebemos. Cristo se tornou a nossa justiça. Se todavia entendemos a graça, mas ainda confiamos em nossa justiça própria, nós nos tornamos vã a graça e saímos debaixo do favor. Nós entramos debaixo do favor quando nós declaramos ousadamente: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Nunca pense que a bênção é pelo seu merecimento. Nunca se glorie dizendo que cumpriu as condições para ser abençoado. Nunca pense que você merece a bênção. Quando agimos assim, saímos do favor. Mas devemos sempre declarar
que tudo é por causa da justiça de Cristo. A melhor coisa que podemos fazer na presença de Deus é tomar o lugar de Cristo, pois Ele já tomou o nosso lugar. Cristo não teve que pecar para ser feito pecado, e nem você tem que praticar a justiça para ser feito justo. É tudo obra de Deus. Estar debaixo do favor é deixar a graça reinar em nossa vida, mas a graça somente pode reinar por meio da justiça. Você quer que o favor reine na sua vida? Então rejeite toda a justiça própria. Romanos 5:21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando caímos, nós sempre queremos nos humilhar diante de Deus. Então sempre prometemos que nunca mais faremos de novo. Mas isso é um tipo de justiça própria. A coisa mais humilde a se fazer é reconhecer que na cruz o seu pecado já foi cravado. Você já recebeu a justiça de Cristo. O sentimento de vergonha e condenação. Quando a graça reina, você entra no favor. Mas a graça não pode reinar com sentimento de condenação. A graça não pode reinar por meio do esforço próprio para se fazer o melhor. A graça não pode reinar pela vergonha, nem pela consciência do pecado. A graça não pode reinar se temos uma constante expectativa do mal vindo sobre nós por causa do nosso pecado. Aqueles que procuram guardar a lei nem sempre presumem que cumpriam toda a vontade de Deus. Algumas vezes eles sabem que caíram no pecado. O resultado disso é que se enche de condenação. Acalentar o sentimento de condenação é dizer que o sacrifício de Cristo não teve valor ou não foi suficiente para resolver a questão do pecado. Quando agimos assim, estamos deixando de desfrutar da graça. Por isso saímos debaixo do favor. O que muitos não percebem é que a introspecção é o sentimento de condenação, justiça própria disfarçada. É a carne tentando mostrar como você está triste pelo pecado, com o fim de ter algum mérito. Aqueles que presumem justiça própria estão sempre olhando para eles mesmos, pensando quanto são bons e aprovados em sua obra. Mas aqueles que aceitam a condenação também são ocupados consigo mesmo, sempre olhando com o alvo de encontrar alguma coisa boa em si. Aqueles que se entregam à introspecção estão sempre nos avaliando para ver se são santos. Mas o que é santidade? O entendimento convencional diz que santidade é fazer a coisa certa, mas a palavra santidade significa separado, agiasismo no original. Isso significa que você foi diferenciado do resto do mundo incrédulo. Lá no Egito, o povo de Israel foi separado das pragas do Egito. Isso significa que fomos separados da crise que está acontecendo lá fora. Fomos separados de toda praga e enfermidade que assola o mundo. Mas se você pergunta, será que eu sou mesmo santo? Deus não manda você mesmo se sondar no Salmo 139, verso 23 e 24. Diz que Ele mesmo nos sonda. Quando Ele nos sonda, Ele vê que temos a justiça de Cristo. Somos justos e inculpáveis. Você está mais consciente do seu pecado ou mais consciente da justiça e do sangue de Jesus? A tradição nos ensina a ficar ocupado com nós mesmos, mas o resultado disso é sempre culpa e condenação. Por causa disso, saímos debaixo do favor. Uma das coisas que me ensinaram é que deveria sondar o meu coração antes de adorar o Deus. O problema é que fazia isso, o resultado era sempre condenação. Quanto mais me sondava, mais me sentia indigno de adorar. Dessa maneira, no lugar de ficar mais consciente do meu Salvador, eu ficava mais consciente de mim mesmo e dos meus pecados. A ideia de estar certo antes de adorar a Deus é uma tradição humana. Não tem sentido eu me lavar antes de tomar banho. Alguns dizem, eu preciso consertar a minha vida antes de vir a Jesus. Isso é dito por pessoas não convertidas e por crentes também. Depois de convertidos, dizemos,
Precisamos consertar a minha vida antes de ser usado por Deus, antes de receber o milagre, antes de liderar. E por aí vai. Em Lucas 7,37, uma mulher pecadora veio adorar o Senhor, mas só no final que os seus pecados foram perdoados. No verso 47, não importa a sua condição, venha para Jesus. Ele é quem vai transformá-lo. Você não tem poder de procurar o pecado, pois está adorando o perdoador. Você não tem de procurar a doença, porque você está adorando o curador. Precisamos estar livres, nos ocupando com nós mesmos ou nos ocupando de Cristo. Nós pensamos que tudo depende do nosso comportamento, da nossa obediência, da nossa justiça, mas na verdade tudo depende de Cristo. A obra consumada foi completa e perfeita para sempre. O Senhor quer que nós tenhamos consciência de perdão e não consciência de pecado. Hebreus capítulo 10, verso 14 ao 17. Porque, como uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, essa é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente inscreverei. Acrescenta também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. No verso 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavando o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Uma má consciência mencionada em Hebreus 10 é uma consciência que está sempre consciente do pecado e não do perdão. E a culpa é a condenação, que não impede as pessoas de receber a cura e toda sorte de bênçãos. Elas simplesmente concluem que não merecem. Elas não duvidam que Deus pode fazer. Elas duvidam que Ele queira fazer, porque pensam que tudo depende do próprio merecimento. Por que a condenação é tão perigosa, pastor? Por causa da culpa. Sempre que nos sentimos culpados, instintivamente concluímos que alguém precisa pagar pelo pecado. Geralmente nós mesmos temos que pagar. Vou descrever o que acontece quando você está consciente do pecado. O seu corpo responde à necessidade de punição e você começa a devolver depressão e doença. Muitos crentes não estão doentes por causa do pecado, mas por causa da culpa que vem pela condenação na mente. Outra vez, em vez de se punir, você começa a punir a sua família, porque alguém precisa ser culpado. Aí vem o abuso verbal e até físico. Inconscientemente, você passa a acreditar que não merece sucesso e começa a auto-sabotar para se punir e levar a si mesmo a falhar. Você sabota também os relacionamentos. Você simplesmente acha que não merece o sucesso. Você precisa entender que Jesus já foi punido no seu lugar. Pare de se condenar, de se punir. A existência da culpa e da condenação na vida mostra que você não acredita realmente que foi perdoado. Você não acredita que está debaixo do favor. Evidentemente, eu não estou falando de quem deseja viver no pecado. Eu estou falando de crentes nascidos de novo, que vivem debaixo de condenação, pensando com isso agradar a Deus, mas infelizmente deixam de desfrutar do favor. Quanto mais você ouvir sobre a graça, receber revelação, mais fé você vai ter para desfrutar das bênçãos de Deus. Uma maneira simples de você perceber a diferença entre graça e lei é essa. A graça diz a respeito do suprimento. A lei diz a respeito das demandas, exigências. Andar pela graça significa viver pelo suprimento de Deus em todas as áreas, em todos os aspectos do cotidiano. A lei sempre diz, faça isso, e sempre é uma demanda, mas a graça fornece o suprimento para cumprir a vontade de Deus. A lei exige justiça, mas a graça nos dá suprimento para sermos justos. Aleluia! Vamos orar? Pai,
Em nome de Jesus, teu Filho amado, nós entendemos a tua palavra, por isso nós somos livres da condenação, nós somos livres da acusação. Ó Deus, dá-nos sabedoria para permanecermos debaixo do favor, que aonde essa oração chegar, homens e mulheres apaixonados pelo Senhor tenham revelação, que eles permaneçam debaixo do favor, que eles sejam abençoados na sua casa, no seu casamento, na sua empresa, no seu trabalho. Declaro que eles permanecem debaixo do seu favor, que nada faça com que eles decaiam da graça. Eu oro abençoando o seu casamento, abençoando a sua saúde, a sua vida financeira, que eles possam ter experiências extraordinárias com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa palavra, nos ajude a divulgar, se inscreva no nosso canal, envie para pessoas que estão passando por lutas, por condenação. Elas também vão vencer, em nome de Jesus.